Sejam muito bem-vindos ao Pode Festejar. Eu sou Arthur Kalimann e hoje você recebe muito conteúdo para você que se planeja em realizar um grande sonho. Sim, hoje temos uma dupla, como vocês pediram, mais uma dupla aí, né, para falar sobre conteúdos incríveis, especiais. Hoje eu trago uma dupla craque no assunto há mais de uma década, celebrando casamentos especiais, e eles têm duas chancelas aí para compartilhar com vocês. Meninos, sejam muito bem-vindos, Roberto e Felipe da REF Assessoria. Muito obrigado, Arthur. É uma honra ter vocês dois aqui. Eu sei que vocês também, o tempo de vocês é curto, porque são muitos compromissos. Sim. E a gente sabe que o setor de casamentos envolve grande demanda, Sim. Não só física, como online hoje em dia. Né? Exato. Né? Meninos, uma pergunta que sempre me vem, né? Como vocês começaram? Nossa, é muito bacana, assim. Nós começamos há 10 anos, recém-completados, e foi por um acaso, né? Nós já trabalhávamos com eventos, os dois, eu e o Felipe, e aí nós nos conhecemos e eu já trabalhava com casamentos, mas não era o meu principal trabalho. Eu trabalhava numa empresa de eventos, eventos também sociais, mas numa outra área, e fazia casamento por hobby, no sentido de gostar de fazer, né? E convidei o Felipe para fazer esse casamento comigo, e deu super certo no primeiro, e acho que vale a pena contar a história. Nós estávamos ali no momento do almoço, que era um domingo, respirando do lado de fora do salão. Respirando. E uma convidada saiu e perguntou, né? Ela nos viu trabalhando, falou, vocês estão organizando, né? Nós falamos, sim. Ela falou, nossa, vocês devem trabalhar há muito tempo juntos, porque vocês têm uma sintonia incrível juntos. E aí o Felipe fez uma proposta. Deixa ele falar um pouco. Porque eu também já vinha de uma área de eventos, eu fazia eventos para a área de educação. E tinha uma vontade de empreender, de ter um negócio e não estar mais por alguém e por nós. E quando teve esse evento, eu já falava pra ele, vamos tentar algo, e ele ficava um pouco mais pessimista. E com esse evento, acho que foi um sinal, assim. Ela falou que nós tínhamos essa aura iluminada, eu falei, vamos começar. E aí começamos. Inicialmente você conciliou, né, por um tempo ainda este outro trabalho, mas aí a demanda já fez com que nós empreendêssemos. Muito bom. Você é músico também? Isso. Que bacana. Comecei com 8 anos de idade. Qual a área da música que você atua Eu hoje? toco. Na verdade, já tem um tempo que eu não toco. Eu tocava sax tenor. Que bacana. Mas isso por conta da igreja também, assim, né? Inclusive, minha formação é pela igreja. Mas talvez eu tenha essa vontade de voltar por hobby, assim. Eu tinha antes como um ofício, por conta da religião, mas hoje é como um hobby. Muito bom. E é muito engraçado porque, assim, eu não coloquei no currículo, mas o Felipe era músico e eu dançarino, né? A gente sempre tava na área da pouco festa. da arte. Muito bom. Estão envolvidos. Sim. Estão envolvidos. Então vocês entendem que quem está nesse planejamento muitas vezes precisa de alguém racional do lado. Sim. Porque senão vai muito pro emocional. E vocês, muito bem, são quistos pelo lado homoafetivo e também pelo hétero. Exato. Isso é muito bacana. Quero também dizer que vocês fazem parte hoje dos nossos 50 melhores e mais especiais assessores que nós indicamos. Estamos muito honrados aí de vocês fazerem parte. E vocês vão ver muitos conteúdos aqui que a dupla vai comentar conosco, vai também tirar algumas dúvidas. A gente reuniu uma série de perguntas, né? Mas para começar, meninos, como a assessoria ajuda na escolha do local ideal? É uma ótima pergunta, né? Eu acho que nós ajudamos total nesse fator, porque o casal, quando ele ainda não escolheu o local, ele está muito no início do planejamento, o que para nós é o ideal. Nós sempre temos a preferência de que o casal nos contrate como o primeiro fornecedor pro casamento. Sim. E aí nós somos sempre muito bons ouvintes. Eu acho que a gente precisa ouvir para que a gente entenda o que o casal busca, qual é a personalidade do casal, se é praia, campo, salão, se tem uma vista, enfim. Então, nós conseguimos ouvi-los, entender o investimento, e aí nós vamos em busca, junto com eles, do espaço ideal. Muito bom. E isso também envolve se o casal é um casal hétero ou um casal homoafetivo, muda o local, muda o
tipo de fornecedor? Como funciona? Não. Na verdade, acho que um dos nossos princípios, nosso pilar assim, é que somos fornecedores para celebrar uma história de amor de um casal. E aí o casal tem as suas particularidades, sendo um casal hétero ou um casal homo. Então, nós vamos primeiro ouvir e acolher essa história, entender como eles querem celebrar essa história e aí sim orientar. Então, claro, temos algumas adequações quando formos falar sobre cerimônia, por exemplo, porque tem templos religiosos, né, que não celebram. Então, isso é uma pequena diferença. Depois disso, não, é só mesmo celebrar a identidade de cada um. Muito bom. O que vocês acham que será a tendência em decoração para os próximos anos nos casamentos? Bom, eu vou deixar o Felipe responder a pergunta, porque nós nos dividimos. Quando você falou do racional e do emocional, isso também tem muito entre nós dois, né? Sim. Tem um lado mais racional, um que é mais emocional. E nós temos algumas funções também que preferimos. E decoração é total a praia do Felipe, então vou deixar ele responder. Muito bom. É que eu gosto mais da criação, né? Bom, eu acho que se nós formos só nos guiar por tendência, acaba que foge um pouco de o casal imprimir ali o que representa ele, né? Sua personalidade. Exato, porque é totalmente celebrar a sua vivência, a sua história e a história do casal. Então, nós preferimos não falar para seguir tendências, mas ter ela como algo que pode te orientar, às vezes até entender que aquilo ali fica mais fácil porque tá se fazendo, então você pode usar aquilo como partido para trazer para sua realidade, para o que te imprime, né? O que faz você se sentir representado. Mas eu acho que a maior tendência para decoração são eventos que têm uma assinatura floral bacana, tecnologia tá em alta e acho que isso veio para ficar. E eventos que têm até um pouco mais de arte, assim, algo mais contemporâneo, a gente tem visto mais em decoração, né? Muito bom. Quando a gente contrata a REF Assessoria, sempre vamos contar com a dupla ou vocês se dividem? Como funciona? Ele já ouviu nossa conversa antes. Esse é um dos nossos diferenciais. Nós, quando decidimos, né, lá naquele dia que a convidada nos deu essa ideia, né, de que nós faríamos para estarmos juntos, né? Certo. Então, partindo desse princípio, quando nos contratam, estão contratando os 2 assessores. Então, isso acho que faz grande não vamos dizer que não faríamos, já fizemos separado, mas até falta, assim, parece que falta. Poxa, aqui neste momento teria a expertise do Felipe ou do Roberto. Muito bom. Então, não que não faríamos, mas nossa preferência É um bom negócio. Eu contrato uma assessoria e ganho 2. Bom negócio. Até porque o evento, principalmente o casamento, ele tem, assim, pontos cruciais, quando se fala cronograma, que coincidem, né? Como começar a festa e tá com o casal ali no momento protocolar. Então, sempre estamos divididos dessa forma. E eu acho que para complementar, assim, algo que a gente costuma muito fazer é se aproximar das pessoas que são mais importantes. Claro que no casamento todas as pessoas são importantes, mas assim, a gente fala sobre padrinhos, sobre família, e a gente sempre tem um feedback muito positivo em relação a isso. Sim. Então isso já faz parte, né? E a gente consegue dar essa atenção para essas pessoas por justamente estarmos em 2, além da nossa equipe. Isso é muito bacana, porque o casamento não são de 2 pessoas, são duas culturas, famílias. 2 famílias, às vezes mais do que 3 ou 4 valores, né? Exato. A gente sabe disso. A emoção aflora nesses momentos. Algumas coisas acontecem mágicas nesse momento. Só quem já vivenciou isso para saber. Total. Né? Muitas vezes a gente olha uma imagem, mas não é. Nada substitui aquilo que é vivenciado no momento, né? E que bacana que vocês conseguem fazer essa divisão e acolher também a todos. Muito bom. Meninos, nós vamos falar agora sobre definição do roteiro e cronograma da festa, tá? Como equilibrar um cronograma que tenha emoção e animação na medida certa? Tá, bom, Porque, aproveitando... vou dizer, tem muito evento agora enlatado, que a gente já Sim. sabe o que vai ocorrer. Exato. Né? Como vocês podem também surpreender o pessoal e dosar essa parte da emoção e da animação na medida certa. Na verdade, esse é um dos nossos pontos fortes.
nós não gostamos de nada que seja como você pré-definido. Então, assim, volto a falar, ouvimos muito casal, trazemos muitas sugestões, mas principalmente nessas conversas, nessa proximidade que nós temos com cada casal, nós começamos a entender a personalidade deles. E aí essas sugestões vêm de acordo com... Bem de encontro com isso. Até porque, como nós falamos, né? São duas famílias e tem tradições que eles querem celebrar e honrar nesse dia. Então, é muito de, primeiro, falando sobre atração, pro lado de animação, é escolher assertivamente, assim, pontos que sejam de experiência pro seu convidado e pra você, mas que te represente, não só de forma solta. Eu acho que isso ajuda muito na animação. Agora, sobre emoção, é estar entregue. Porque no dia, como você disse, não tem um cronograma fechado, dinâmico. A gente tem que estar ali aberto a viver as emoções. Porque é um dia que é mágico. Realmente tem, assim, encontros que nós não esperamos e situações que marcam. Pode ser um olhar, um brinde, um sorriso, uma foto. Então, é estar entregue para vivenciar. Nessa resposta, eu vou falar sobre algo pessoal, né? Nós nos casamos recentemente, vai fazer 5 meses. É até inevitável que talvez mostraremos, assim, exemplos. Lua de mel. Quase. Lua de mel. Praticamente, né? E aí, eu acho que vale a pena trazer também essa experiência, dessa vivência, porque há 10 anos nós sempre fomos assessores, e agora que nós casamos, né? Então, o meu pai é falecido, nós queríamos tê-lo de alguma maneira na cerimônia, mas de uma maneira bacana, de uma maneira que nós lembrássemos com amor, com alegria, e aí... A primeira foi as nossas alianças. Elas foram feitas com os anéis que eu ganhei de formatura, que já não serviam mais, né? Então, ao invés de estar lá na gaveta, eu fiz as alianças. E eles tinham alguns diamantes no anel. E aí, nossa amiga que fez, a Alessandra Casaro, ela guardou pra gente. Aí eu pensei em cravejar as alianças pra ter uma diferença, né? Eu falei com ela, ela falou, poxa, eu não consigo, tá muito próximo e tudo mais. Tudo sacanagem dela e do Felipe, né? O Felipe pediu pra fazer 2 abelhinhas e cravejar os diamantes e me entregou durante a cerimônia, durante os votos. Eu comecei os dele, votos. né? Eu queria que fosse um momento que trouxesse uma emoção, claro, mas eu queria que fosse um momento mais feliz e que tivesse um simbolismo que também estava até na nossa identidade. Desde o jantar de padrinhos tinha uma abelhinha que a gente pediu para colocar na identidade. E aí eu falei, por que não trazer dessa forma? Aí eu linkei que a abelha sempre pulveriza, né? Um amor, ela multiplica. E aí eu trouxe dessa forma. Antes de começar os votos, eu falei, eu quero a presença de alguém muito especial aqui conosco. E aí eu coloquei uma abelhinha nele, uma em mim. E continuei os votos. E foi um momento de muita emoção, mas com uma felicidade também muito grande, assim. Eu acho que aí entra também nas sugestões de que nós podemos, no cronograma, trazer essa emoção. Não que nós vamos citar como fazer, mas justamente indo de encontro com esses pontos fortes que cada casal vai ter, né? Sua particularidade. Com ouvintes. Começa tudo com ouvintes. Exato. Bom, vocês estão ainda, como eu brinquei, de lua de mel. Sim. E quem fez... Quem orquestrou, quem foi o assessor do casamento de vocês? Essa era uma dúvida muito grande, né? Não dava para vocês serem os assessores. Exato. Nós, a princípio, pensamos e nossa equipe faria no dia e nós faríamos todo o processo de organização, até pelo contato com os fornecedores, enfim, né? E isso aconteceu, nós fizemos todo o processo antes. Mas... nossos assistentes são as pessoas mais próximas. Quer dizer, era quem mais ia estar emocionado. E quem mais a gente queria que estivesse ao nosso lado como convidado. E aí, um amigo que também é assessor, que é o Michael, da MS Assessoria, nós convidamos ele para fazer e ele ficou super honrado e foi incrível, assim. Ele e a equipe dele acompanhou, foi muito E vocês bacana. seguiram direito o que ele falou ou vocês quiseram dar pitacos? Nós fizemos juntos. Não, foi juntos, assim, ele como nós falamos aqui, que acho que a maior função de um bom fornecedor de organização é ser um bom ouvinte, ele ouviu e falou assim, tudo que vocês colocarem pra mim é importante, então eu vou ouvir pra poder seguir ao máximo, e acho que dá certo. Eles deram, cada um no seu momento, mais dica de ouro para você que é um profissional dessa área ou que pretende
adentrar nessa área, ser um bom ouvinte. Com Exato. certeza. Ser um bom ouvinte, Porque que é o principal. Nesses detalhes, nós falamos que o evento, a grandeza de um evento tá no detalhe. E o detalhe você encontra justamente nessa troca, né? É claro que depois de você ouvir toda a expectativa que um casal tem, você tem um alinhamento ali de expectativa e realidade para que isso possa se tornar factível. Mas ouvindo, você encontra, assim, várias formas de trazer essa singularidade pro casamento, pro evento, né? Eu vou querer saber detalhes da cerimônia, do cortejo, do cronograma. Vamos lá. Em breve, mas vamos lá. O que não pode faltar no roteiro de um casamento para que ele seja marcante para os convidados e especialmente para o casal? Eu acho que a gente precisa ter uma crescente sempre na festa, né? A cerimônia, ela já tem um roteiro meio que programado e por mais que a gente tenha a particularidade de cada casal, que isso é muito importante, a gente tem um início, meio e fim, né? Agora, a festa tem que existir um cuidado especial de como ela vai crescer, porque a gente entende que são momentos diferentes, né? A chegada dos convidados, tá todo mundo olhando para tudo, é tudo muito novo. Então, que música que a gente vai tocar nesse momento? O que será servido? Qual é a bebida? E aí... Muitos detalhes. São muitos detalhes. E mesmo em momentos que a gente precisa parar a festa, por exemplo, vamos jogar o buquê ou vamos fazer um agradecimento, a gente coloca isso em momentos já que a gente teria uma troca de uma banda. Para ganhar tempo. Não só para ganhar tempo, para que a gente não abaixe... Porque o Exato. evento é uma crescente, e aí se a gente tem um cronograma pensando justamente para que seja melhor aproveitado, é que nessa crescente tudo tem um propósito. Sim. Então não fica... Tem a surpresa das pessoas não esperarem, de repente entra uma atração para que ali o casal escolheu, mas também, por exemplo, do que o Roberto falou do agradecimento, quando o casal entra na festa, então já passou o momento do receptivo, nessa troca o casal já entra, já faz o seu brinde, na hora de fazer o buquê, o semi-day quando tem, né, que é aquele vídeo já editado no dia, a gente sempre coloca ali também no momento que entra a banda ou troca um DJ, para que tenha essas emoções, né, esses ápices, mas seja uma crescente, que a gente não faça a festa tá super aquecida e de repente afunda, exato. porque depois pra subir de novo leva difícil, um tempo. Mas assim, ó, eu vou dar um exemplo mais prático. Nós fizemos um casamento que o casal adorava pagode, né? Queria inclusive ter o Thiaguinho na festa, enfim. E a vibe era essa, da tardezinha. Então, o que eles recepcionaram os convidados já com essa roda de samba. E aí, como a gente faria para que não tivesse essa quebra que o Felipe falou? Então, eles entraram na festa com o grupo tocando uma música para eles. Eles fizeram a dança deles, a apresentação. Na verdade, eles começaram com agradecimento, o grupo se retirou. Aí eles fizeram a dança, que enquanto eles dançavam, a banda se posicionou. E a hora que eles fizeram a pose final, a banda entrou. Então, assim, em momento algum, as pessoas saíram dali, né? Porque não tiveram tempo, eram coisas acontecendo e sempre nessa crescente. Muito bom, muito bom. E também sobre quando você escolher, assim, escolher algo que realmente seja algo, assim, parte de você. Tivemos um casamento recentemente que o casal adora carnaval. E o carnaval do Rio de Janeiro em específico. E tem um bloco lá do Rio de Janeiro que eles amam. E é um bloco que é com orquestra, tipo fanfarra. E eles trouxeram esse bloco de lá pro casamento, só que foi inesperado. Primeiro porque esse casamento foi totalmente inesperado, foi na residência da família e foi tudo construído pro casamento. E ninguém esperava nada do que teve, inclusive chegar uma fanfarra do nada, assim, no casamento com uma tromba, enfim, foi muito legal. Alguma vez já foi inesperado, inclusive para os assessores, alguma atração ou alguma coisa? Não. Olha, nós já fomos questionados por convidados ou por familiar de fazer surpresas sem o casal saber. Nós partimos do ponto que é sempre interessante, nessa conversa desde o princípio com o casal, sabermos por quê. É claro, ninguém deve estar fechado, restrito a um cronograma. Um evento é vivo. Então, mesmo que esteja tudo ali alinhado, sabendo o que vai acontecer, temos dinâmica. Mas, uma surpresa de algo que interfira, assim, diretamente, fica um pouco, assim, saia justa. Então, a gente não vivenciou, mas já fomos questionados e a gente sempre prefere saber um pouco antes. A gente tenta falar com quem quer fazer a surpresa pra falar com um dos... Qual era a surpresa que a pessoa Por exemplo, eu fazer? tive uma mãe... essa não chegou ao casal, mas, por exemplo... Muita coisa para nos assessores, assim?
Não muita. Não, nós não somos esse muito de perfil, realizar. não. É. Mas, por exemplo, nesse caso não chegou ao casal porque o local não permitia. A mãe do noivo queria contratar como presente para eles uma escola de samba. Mas o casamento deles aconteceu no Palácio dos Cedros e lá, por conta da residência, não é permitido. É porque ela é tombada, é Exato. vibração, não podia. Então não chega. Mas eu tive uma vez o noivo, ele gostava muito de um time de futebol e a mãe conseguiu um depoimento de um jogador, enfim. Só que, para não estragar a surpresa, eu consultei a noiva, né? E aí ela compactuou comigo e nós não contamos pra mãe que ela sabia, ela se surpreendeu no dia, mas assim, quem nos contrata é o casal, então eles precisam saber de tudo. Eu não posso fazer uma surpresa pra eles e nem eles pra nós. Não, é que às vezes pode ser que vá que é uma surpresa de mau tom, mas aí, tipo, nossa forma de conduzir vamos colocar então no momento do Same Day, aí tem essa homenagem. Sim. E nunca é num sentido de podar, é sempre no sentido de viabilizar, pra que seja a melhor experiência, né? Essa edição que é no mesmo dia, ela aparece no telão, dentro do salão, LED. ou já vai pra rede social? Não. Vai às vezes pra Hoje rede social, as duas porque coisas. os casais querem, né, mostrar a euforia de como foi vivenciar tudo aquilo. Mas o Same Day é aquele vídeo editado, é um short, né? É um corte do dia com melhores momentos. Às vezes pega um pouco da festa, normalmente é mais a cerimônia, ou cerimonial, se formos falar de uma festa de aniversário, uma debutante. E ele passa no LED ali pra que todos os convidados vejam e eles sempre têm uma surpresa. Rola emoção também, porque é o momento de um primeiro impacto do casal ver se vivenciando aquilo, assim, né? Então, rola muita emoção, é uma alegria, assim, uma comoção com todos na pista, é bem legal. E vocês já celebraram algum casamento que teve transmissão ao vivo? Já, mas não ao vivo. Como que eu posso explicar? Para Com edição, um grupo, exato. É para um grupo, por exemplo, isso aconteceu, por exemplo, no casamento da Andréia, que nós tínhamos pessoas que não puderam vir e ela tinha um blog de casamentos, então foi transmitido ao vivo no blog dela, né, pelo Instagram. Mas fica igual Influencer, já real, fizemos. assim, casamento real, aquela coisa esperando. É que normalmente nestes casos foram pessoas que tinham uma vida pública, né, uma rede social com pessoas que queriam acompanhar, mas não são convidados, e aí fizemos vamos dizer uma live, né? Abrir ali uma live, já informando o que seria e tal, e acompanhando isso para todos, assim, poderem participar. Mas já teve de pessoas fora do Brasil, que no caso você tá falando, né? De familiar que não pôde vir por alguma inconveniência, e aí fizemos uma chamada de vídeo em específico. Porque assim, nós já fizemos desfiles, né? Que teve transmissão ao vivo e a gente não consegue contextualizar da mesma forma que tá rolando ali. Não. Porque a emoção, mesmo que você esteja vendo ao vivo acontecendo aquilo, a emoção, ela te impacta quando você presencia, né? Sim. A aura daquele espaço, Sim, tudo aquilo sim. te comove. Então, assistindo, você pode até se tocar, mas presente é totalmente diferente. Eu acho que foi mais nesses casos, né? E já ou pra fizemos família, corporativo, assim, de transmissão mesmo, já fizemos em corporativo transmissão em rede nacional, assim. Mas aí o evento corporativo é diferente. Vocês já organizaram eventos que fugiram completamente do convencional? Eu acho que completamente Quando não. eu falo de casamentos, não corporativo. Exato, eu acho que assim, o que foge do convencional por exemplo, o Felipe comentou que recentemente nós fizemos um casamento numa residência, que é uma expertise nossa, nós já fizemos alguns, e aí a gente constrói tudo, né? Porque não é adaptado para eventos, seria isso? Exato. Não tem o espaço, no caso é um Exato. grande jardim, a gente constrói tudo ali, desde saneamento até hidráulica, elétrica. Uau! Exato. Mas é que, assim, eu acho que quando a gente entende, acho que é importante também, né? Falando sobre celebrar as suas individualidades, entender que cada casal tem uma história, ele vai contextualizar isso da maneira que ele se vê representado, todo casal deveria fugir do convencional, porque o convencional é bem heteronormativo, que é o que você falou, bem engessado, né? Assim, já é previsível. Então, partindo desse ponto, todo casal
tem o direito e a oportunidade de poder celebrar algo único e não convencional. Mas tem sim um começo, meio e fim, a gente vai entender como poder trazer essas particularidades para cada um, assim. Nós tentamos, na verdade, sempre trazer algo daquele casal e aí vai sair fora do convencional porque é algo dele. Sim. E aí vamos voltar agora nas nossas experiências, né? Nós, como assessores, sempre vivenciamos todos os casamentos, né? E muito próximo do casal é algo que pra gente, nós vivemos aquela realização. E aí no nosso casamento, nós queríamos fazer algumas coisas. Por exemplo, o momento do Dog Days, que é aquele momento que as amigas, as madrinhas se reúnem em volta da noiva e levantam a saia. E nós queríamos fazer isso e nenhum de nós usaríamos um vestido, uma capa ou algo que nós Remetesse a essa... Então nós pensamos imagem. como nós poderíamos fazer aquilo, não só para ressignificar, mas como para representar a nossa comunidade. E aí fizemos uma bandeira da nossa comunidade e no momento da música nós abrimos a bandeira na pista e foi assim muito emocionante, né? Que bacana. A gente, tipo, eu vislumbrava, assim, que seria um momento de todos estarem por baixo do arco-íris, assim. Vamos falar que quando a gente fica noiva, a gente também tem um autoconhecimento, assim, que é um ser que não somos, né? Pra noiva, E aí né? fica deslumbrando. Modo É um estado de espírito. É. E aí ficava deslumbrando, poxa, seria lindo estarmos ali dançando e todos por baixo do arco-íris. E foi o que aconteceu, porque quando a gente subiu essa bandeira, ela ficou pairando e todos ali Bom, não embaixo. preciso nem falar que a gente vai querer imagem. Ah, com certeza. Ah, E rolou emoção, assim. visualizar aqui, vamos querer Foi, imagens. inclusive, tem uma cliente nossa, porque no casamento, inevitavelmente, como nós ficamos próximos, alguns clientes acabam tendo um vínculo e trocam uma relação de amizade. E uma das nossas clientes presentes falou que foi um dos momentos mais emocionantes pra ela. Ela ficou muito mexida e foi o Dog Days mais lindo que ela já viu na vida. Bacana. Muito bom. Meninos, e para aquele casal que não sabe exatamente o que quer? Por exemplo, vamos pegar dois engenheiros que não são tão criativos, são mais racionais, assim. Como vocês ajudam a dar uma pitada de personalidade para eles? Porque às vezes ele não sabe verbalizar, Sim. às vezes ele fala, puxa, eu queria, mas eu não sei como. Como vocês fazem essa abertura de opções para eles? Olha, vamos voltar à dica de ouro. Não sendo repetitivo, mas começando com isso, né? Sempre ser muito bom ouvinte e nós vamos estimulá-los, questioná-los para que a gente consiga extrair a resposta deles. Claro que nós traremos sugestões, opções, ideias, mas não pode ser o nosso casamento, né? Tem que ser o casamento deles. Assim, eu acho que tudo é ponto de interesse quando o casal tá nesse processo, que é justamente o momento que você se descobre. Então, você não conhece o seu eu noivo, o seu eu noiva. É um momento que você vivencia na sua vida, então tudo pode ser ponto de interesse para que nós consigamos ter respostas. Então, onde vocês gostam de jantar, como se conheceram, como foi a primeira viagem de vocês, que música vocês gostam de ouvir, se vocês gostam de festival, tudo é ponto de interesse. E com essas perguntas, eles vão abrindo nessas caixinhas e começando a perceber o que eles querem pra eles nesse dia, assim. Existem formas de fazer isso. Tem um amigo nosso, fotógrafo, que uma vez nós estávamos falando sobre pré-wedding, e aí, onde fazer, como fazer, porque todo mundo vai pra praia. E aí ele falou que existe muito isso. E teve algumas situações, né? Uma vez um casal falou assim, pô, a gente não sai de casa, a gente não faz nada, qual é o seu hobby? Ele falou, a única coisa que a gente faz é andar a cavalo. E eles fizeram um ensaio incrível que outro casal não faria, porque não dá pra você fazer o cenário. Um outro fez na academia, porque eles só iam pra academia. Então, acho que é isso, a gente começar a entender os pontos de interesse para que a gente consiga também orientá-los. Quais elementos visuais ou simbólicos vocês sugerem para dar personalidade à cerimônia? Eu acho que nós sugerimos de acordo com cada casal também, porque você falou de engenheiros, recentemente a gente fez um casal de médicos, eram 2 rapazes, e eles não usavam alianças, porque
Eles tiram a todo momento para lavar a mão, para pôr luva. Os dois eram cirurgiões. E aí nós ficamos pensando, né? Peraí, como é que é? Repete, eu não entendi. É que os dois são médicos, Eram os dois dois, médicos um é cirurgião plástico, o outro é neurocirurgião. Ok. Eles estão muito no centro cirúrgico, e tirando e colocando aliança, perderia, até já tinha acontecido. Sim. Eles preferiram, como um acordo de casal, não ter a aliança. Não vou usar aliança. Isso, Não não vou ter usar aliança e não porque ter é um esse elemento. envolvimento. Até porque é um simbolismo, vamos falar aqui Sim. sobre tradições, é um simbolismo que tem uma tradição, mas só que pra eles, não ia necessariamente este elemento seria simbolizar a união deles. E aí tem formas de trazer isso pra cerimônia, e foi um handfasting, que é um elemento que é feito, né, um trabalho com um artesão que trança ali algumas cordas, enfim, aí você escolhe como você quer esse trabalho, e isso é colocado no braço ali do casal, né, e celebrado, e depois vira um elemento escultural pra você usar na sua casa. Interessante. Então- Enquadra normalmente Interessante, e fica exposto. Então tem formas, assim, e tudo é sempre sendo um bom ouvinte, entendendo o que aquele casal acha que seria mais dentro da sua personalidade. Você sabe que eu sou casado, eu sou dermarido, sou casado com uma dermatologista, e a desculpa dela pela segunda vez foi que ela perdeu a aliança no centro cirúrgico. Mas É a segunda vez que ela me fala isso. E eu nunca perdi. Eu já esqueci. Eu também me- esqueço. Virei a casa inteira pra achar, mas achei. O dela. Não sei. Eu já esqueci no hotel, eu já vivenciei isso também, de esquecer. Realmente eu acho que pra eles é difícil, né? Porque Sim, toda hora tem que tirar. Exato. Existem outras formas também, mas a gente sugeriu, eles gostaram, mas eu acho que é sempre isso. A gente sempre pensar naquele detalhe que vai fazer a diferença, e aí eles colocaram as sobrinhas para entrar, e aí foi usado na cerimônia, foi um momento de emoção, e eles ficaram E aí confortáveis também de é não esse ter elemento, eles símbolo. vão sempre visualizar aquilo e lembrar, né, da celebração desse momento. E aí tem tantas outras formas, quando você quer homenagear alguém na cerimônia, seja com... hoje tem várias possibilidades de quadros, né, que são pintados na hora. Sim. Tem também fotografia, se você quer levar pra alguém que, né, não está mais presente. No seu caso, que o seu pai, como você fez essa simbologia? O que você fez? Então, na verdade era aliança, isso ela ia contar. Por causa do presente do seu pai no formatura. Isso, o ouro foi feito aliança. Mas, na verdade, quem acabou fazendo mais foi o Felipe, foi, né? porque aí Porque foi surpresa e foi muito emocionante. Eu não sabia, eu fiquei muito emocionado. Foi difícil até depois eu fazer os votos, porque ele quis fazer primeiro, até por conta da surpresa. Na hora dos votos... Na hora dos ele votos ia é melhor começar. ser o primeiro? Porque o segundo é mais difícil? Mais Então, emocionado? no meu caso foi. Não, sempre, assim? ou- Eu acho que acredito que dependendo, se você se conhece bem e pensa que tipo, você vai se levar demais na emoção, talvez seja uma melhor Vai ser o ideia, assim. primeiro. Mas ele queria ser o primeiro, quando inclusive o nosso celebrante entregou, né, pra fazer os votos, ele foi pegar e falei, posso ser o primeiro? Porque justamente tinha esse momento que eu queria que o meu sogro fizesse parte com essa simbologia que foram as Sim, abelhinhas sim. que nós cravejamos. Então, são essas minúcias, assim, né, esses detalhes que você pode trazer Sim. pra cerimônia. Meninos, vocês fazem muitos casamentos, como a gente Sim. falou, né? Tanto hétero como homoafetivos Homoafetivo, também. sim. E existem muitas dúvidas, tá? Dúvidas até pessoais minhas, tá? Nós vamos entrar agora nesse bloco que vai falar sobre isso, tá? Perfeito. Não existem diferenças, mas ao mesmo tempo existem formas de realizar dependendo do que o casal deseja. Seria isso? É isso. Exato. Como vocês podem denominar, assim, por exemplo, esse expertise de vocês, né? Por que os casais elegem mais vocês do que uma assessoria, por exemplo, que não tem esse expertise, por exemplo? Na verdade, Arthur, eu acho que é muito o nosso lugar de fala, o nosso local de fala. Não deveria ser, né, o principal, mas ainda assim, vivenciar, ser uma pessoa LGBT traz maior empatia quando você fala sobre celebrar, porque nós entendemos justamente o quão revolucionário é celebrar um casamento homoafetivo no nosso país, com as circunstâncias que nós temos hoje em dia, né? E com pouca representatividade. Então, nós estamos construindo as histórias que serão referência no futuro. Então, tem esse ponto inicial, né? Sim. E eu acho que, além disso, nós temos todo o cuidado
como temos com cada casal, mas nós temos a vivência, né? Por exemplo, nós já ouvimos histórias de o casal não queria se beijar por na concepção deles respeito a alguém que estava presente e o fotógrafo insistir no beijo, sabe? Então, quando nós temos, eu falo que nós somos o filtro, né? Quando chega, nós já brifamos o fotógrafo, olha, eles não vão se beijar. Como já houve ao contrário. O casal falou, ó, nós não queremos nos beijar. E aí na saída eles estavam tão confortáveis que rolou. E aí nós tivemos que fazer 2 vezes, porque o fotógrafo não estava esperando. Não falaram nada. E assim, também tem justamente essa preocupação, essa empatia em trazer todos estes pontos que o casal tem pela sua realidade, pela sua vivência, educação, para os fornecedores. Então, o fornecedor já chega no casal sabendo como é que seria a forma de conduzir. Porque quando você pensa em casamento, inicialmente a primeira coisa que vem é protocolos. E nem todos os protocolos assistem todos os casais, independente de qual casal seja. E aí, quando nós já fazemos esse filtro, o fornecedor ele também já sabe como abordar esse casal, para que tenha a melhor experiência, né? Que no fundo, todos nós só queremos celebrar essa euforia de poder ter nosso amor ali contado com quem a gente mais ama. Muito bom. Mas eu acho que se eu pudesse complementar, eu acho que a dica é sempre você acolher, entender, e se você tiver a dúvida, perguntar. Isso não é um problema. O problema não é perguntar, o problema é você chegar com algum julgamento, já alguma conclusão sem saber, porque aí você dá um erro. exemplo. Um exemplo é termos cuidado. Se eu tô atendendo um casal de meninos, eu vou rever minha proposta, o meu contrato, e não ter escrito a palavra noiva, porque não tem noiva naquele casamento. Sim, porque às vezes o cara pega um PDF lá e só manda um... Exato. Já tivemos casal que chegou pra gente pra conversar, e aí eles tinham tido recentemente uma reunião com uma assessoria, e aí eles falaram assim, nossa, demorou tanto pra nos atender, falou que tava criando algo pra nós especial e tal, e chegou lá e tava falando sobre noiva. Exato. E aí falou assim, poxa, a pessoa caiu em contradição, mostrou que não teve o menor cuidado, e ainda se compromete em falar assim, não, eu tô fazendo algo pra você especialmente, e aí o especial é você só ouvir, não é tipo ficar falando que você tá mirabolando, porque não precisa, é ouvir a história e como quer ser contada. Eu acho que a gente nunca pode colocar nada, por exemplo, como nós dissemos, nós não íamos usar vestido, mas eu não posso deduzir que um noivo não vai usar um vestido, ou que uma noiva não vai usar um terno. Aliás, existem noivas héteros que usam terno lindíssimos, então assim, é não julgar, e se você tiver dúvida, perguntar, porque quando você pergunta, a pessoa entende que você quer acolher ela da melhor maneira possível. Então eu acho que é esse o grande exemplo. Muito bom, muito bom. Bom, nós vamos entrar agora nas questões particulares do Arthur. Ótimo. Porque nós fazemos muitas mães dos noivos, tá? E nem sempre as famílias, né, estão totalmente esclarecidas sobre o relacionamento. Eu já, por exemplo, já fiz uma noiva que ela estava recentemente num novo relacionamento. Então, isso foi novo para mim. Isso foi muito novo para mim. Então, eu estava criando um vestido de noiva, né? Para uma noiva. E ela se descobriu. E eu não poderia mostrar para a companheira dela, porque esse é um protocolo. Então, eu quero também pedir uma dica de vocês. Como é realmente? Porque no protocolo, o vestido de noiva não pode ser mostrado para o companheiro ou a companheira. Como é geralmente isso? Eu acho que assim, sempre perguntar, né? Nós tivemos casos... Mas estavam na minha frente. Tipo, aí você ficou na saia justa. Te colocaram em saia justa. Era pra me testar, eu acho. Eu acho que, assim, numa situação como essa, é claro que vai da dinâmica ali do momento de você tentar reverter. Eu sou sempre assim, querer surpreender. Sim. Né? Mas, assim, saindo de um momento de saia justa, que aí vai realmente do momento ali, é a emoção que você viveu, se você dá uma tirada, uma piada, joga alguma coisa pra despistar, mas é sempre perguntar como é mais confortável pra cada um, porque tem casais que querem fazer esse processo junto, e a gente até pergunta isso pra casais hétero, porque
tem essa premissa que fala, a noiva que vai aprovar qualquer traje do evento. E nem sempre isso, nem sempre isso tem que ser uma regra. Nós já tivemos casais, inclusive, que o noivo ajudou a escolher o vestido da noiva. Exato. Porque são pessoas, né? E aquele casal tem a forma de ser como casal. Então, assim, poxa, ele sempre tá junto, eu quero. Ou então, ela sempre tá junto, eu quero. Ou não, eu quero surpreender, eu quero ali ter uma liberdade pra criar e fazer algo que seja super especial. E ele vai gostar, ela vai gostar. Então, é sempre entender como é confortável pra que a gente possa conduzir, assim. Sim. Não tem muito segredo, mas se tiver uma situação inusitada, eu acho que vai a gente tirar com uma piada, com um momento de descontração. Eu acho que fala, olha, eu vou contar, mas só pra você, porque eu quero fazer surpresa, né? A não ser que elas já venham com a ideia de, olha, faremos. Nós tivemos um caso, né, a estilista fez o traje das duas, elas sabiam, tinham comentado o que uma queria pra outra, mas não viram. Ela atendia, ficava uma na sala de espera. Era uma em seguida da outra, mas uma não via o processo da outra. Foi bem legal. E aí elas tiveram esse momento de quando se trocaram, se verem prontas depois que tava ali no making off. E é super legal, porque aí tudo isso é uma construção. O evento, a gente sempre fala que é uma construção, né? Desde o start até a entrega, ele está em construção. Até porque ele não começa quadrado, e não pode terminar quadrado. Então, até no decorrer as coisas mudam. Você se descobre diferente, fala, agora eu quero fazer dessa forma, não é mais aquilo. E vocês indicam, por exemplo, o mesmo ateliê fazer o dos dois, ou das duas, ou não? Depende. Nós vamos entender muito da personalidade delas. Até porque nem todo estilista vai fazer todos os estilos, ou tem aquela expertise, ou prefere, né? Nós já tivemos casos. Nesse caso, por exemplo, foi o mesmo ateliê, a mesma estilista, e eram modelos totalmente diferentes. Uma estava de macacão e a outra de vestido. E já tivemos casos que as duas fizeram vestidos, mas cada uma preferiu um ateliê, mas por conta da identificação, não porque seria um problema fazer no mesmo local. Sim, não por isso. Só para entender também como funciona. Só você falou que teve atos diferentes, momentos diferentes, né? Até porque às vezes às vezes não, né? Fornecedores que têm essa exclusividade, como nosso trabalho, né? O estilista, maquiador, foto e vídeo, que ele a pessoa faz a diferença na sua entrega. É sempre ter essa confiança e troca. Então, não necessariamente porque aquele fornecedor às vezes até faria algo que você gosta. Se você não tem uma troca e confiança, não é porque isso ele vai ser o seu fornecedor escolhido, assim. Sim. A mesma coisa se for para 2 vestidos ou tons. É uma relação de confiança. Exato, é isso. Quando a gente fala sobre as mães dos noivos e esse cortejo ou cronograma de entrada, existe uma ordem correta para qual das duas mães entram primeiro? Porque o protocolo num casamento hétero entra primeiro o noivo com a mãe. Isso. E depois... Né? Aí depois os pais. E depois os que padrinhos. seria a mãe da noiva com o pai da noiva. Isso. Com o pai do noivo, perdão. Isso. E no casamento homoafetivo, não. Nós entendemos muito o que cada um quer. Nós já tivemos, por exemplo, o casal entrando junto e as mães entraram abrindo o cortejo. As duas mães entraram lado a lado, abrindo o cortejo, depois os padrinhos e o casal entrou junto. No nosso caso, por exemplo, nós entramos os dois com as nossas mães em momentos distintos, né? Mas pode ser junto. Nós tivemos já casais que entraram simultaneamente. Aí o formato de cerimônia precisou ser um pouco diferente para que tivéssemos Eles duas entradas. Na verdade, tínhamos 3 entradas. Olha que interessante. Era meio em meio círculo. Tipo aí tínhamos teatro. Isso. Aí tínhamos a entrada, vamos dizer, a mais comum, a central, né? Que entraram os padrinhos. E na hora da entrada deles, cada um entrou de um lado com sua mãe. Muito então, bom. Foi simultâneo. Então, existem todas as opções. Assim, eu até falando sobre casais héteros mesmo, tem esse princípio de o noivo entra pra receber, mas às vezes o noivo quer ser recebido porque ele é mais tímido. A gente sempre vai primeiro entender onde será celebrado o casamento em si, né? A cerimônia. Porque às vezes, dependendo do local,
quando é em templos religiosos, tem regras. E aí a gente sempre adequa essa cerimônia às regras que são impostas ali. Porque algumas igrejas têm X números de abertura, só de porta, então tem uma adequação. Agora, quando foge, para qualquer casal que saiu de um local que tem essas regras, aí é como o Roberto falou, dá para criar qualquer tipo de celebração. Aliás, eu acho que é importante a gente colocar aqui uma dica, como você falou. Quando for num casamento num templo religioso, assistir a uma cerimônia, ver como funciona, como são isso as pro fornecedor, né? Tanto e pro o casal fornecedor também, quanto pro porque casal. assim, às vezes aquilo você vê e acha lindo, como a gente tava falando de alguém que presencia ou vê por vídeo, acha lindo fotos e vídeo, mas quando vai pessoalmente vê que talvez Por aquilo exemplo, não conversa com você. Eu tenho 10 casais de padrinhos. A igreja tem um número específico Sim. que Tem você igrejas pode, que permite 3, que comporta, ou que permite. Tem entradas, né? Por exemplo, algumas igrejas você tem, eles chamam de aberturas de porta, 3 aberturas de porta. Então, se você quer algo muito específico, talvez você não possa naquela igreja ou naquele templo religioso. Então, acho que a dica é, vá assistir uma cerimônia onde você vai se casar, fique inteirado de como funciona ali, porque nós vamos seguir a regra. Agora, saiu do templo religioso, tudo Aí, pode. Tudo pode. Pode entrar, pode sair. Claro que nós vamos sempre orientar para que a cerimônia também seja dinâmica, né? Porque a gente sabe que, apesar do momento mais importante, todo mundo quer ir para a festa, né? Sim. Então a gente vai orientar, mas tudo pode. Vocês já conseguiram identificar, assim, quantos casais que estavam nos casamentos que vocês celebraram viraram clientes de vocês depois? Não contamos. Olha, nós não contamos, mas hoje a maior parte dos nossos novos clientes são clientes que vieram de clientes. Ou vivenciaram, foram indicados por clientes. Nós temos uma noiva que a gente fala que é esquema de pirâmide. Porque é mesmo? É mesmo. Tem assim. 6 casais, assim, que já vieram desse casal. Então, a maior parte dos nossos clientes são, assim, vindos de casais. Às vezes estavam presentes ou porque tá no círculo de amizade. Dessa noiva que nós brincamos, ela acabou indicando e as que fizeram indicando outras. Aí fica dupla indicação. Irmão, aí a próxima indica junto com a outra, aí depois outra indica. Estamos fazendo o irmão de uma noiva que veio dessa indicação. Mas ela realmente estava num casamento. Nós não os conhecemos no dia. Eles foram convidados, curtiram o casamento e depois entraram em contato. Falou, olha, quem organizou o casamento de vocês? E aí foi onde nós entramos na história. Entrando na história que agora tem toda essa sequência. Muito bom. Com relação ao simbolismo do buquê, no casamento hétero, ele tem um momento, tem uma forma de ser realizado, tem um protocolo, né? Como que acontece nos casamentos homoafetivos? Nos casamentos homoafetivos, se o casal quer ter esse momento, né? Se ele não quer ter, também mesmo sendo de noivas. Exato. Mesmo sendo de mesmo noivas. Sendo de noivas, porque às vezes elas querem entrar juntas, ou elas querem entrar, querem ou querem entrar com os pais. Já tivemos as noivas entrando pai e mãe, e a noiva. Então, até fica, assim, por logística, aquilo, né? Um monte de coisa assim. Então, tudo depende de como ele quer, se quer ou não. E aí, depois, a gente sugere, de acordo com essa abertura, formas. Então, já tivemos o casal de noiva entrando com o buquê. No nosso caso, nossas mães entraram com o buquê. Já tivemos casal que todas as madrinhas entraram com o buquê. E aí, isso depois pode ser também, na festa, feito de forma diferente. Então, assim, teve casal que não tinha buquê, mas tinha um Santo Antônio e jogou um Santo Antônio. Esse casal que tinha todas as madrinhas, foram 12 buquês jogados. Muitas oportunidades. Na hora do buquê, exato. Alguém pegou? Alguém? Várias pessoas, né? Dá certo. Esse casal é um casal de meninos. E nós nos tornamos amigos antes do casamento deles. Amigos de frequentar a casa. Sim. Inclusive, eles foram nossos padrinhos de casamento. Depois essa relação amadureceu. No momento do buquê, eu entrei e peguei um buquê. Deu certo. E assim... Acho que foi você que falou, vamos jogar vários, eu quero pegar dessa vez. Pior que não. Assim, no nosso caso, a gente fez nossas mães entrando, depois nós jogamos, mas nós selecionamos algumas flores para eternizar. Então também tudo vai depender de qual é o propósito do casal. Às vezes ele não quer que tenha ali, mas a gente pode ver com o decorador de fazer um buquê do casamento para que ele possa ter depois esse arranjo, né, eternizado, ou só para poder florir ali a semana da casa. Então tudo depende, assim. Sim, sim. Hoje vocês falaram que em São Paulo
a Catedral Anglicana do Aldo. Reverendo Aldo é um dos principais que celebra os casamentos? De templo religioso, sim. Mas tem outros, né? E aí a gente podendo olhar para outra matriz, sendo religiões de matriz africana, aí é muito mais comum. Agora, quando vai para o cunho católico, aí a anglicana, não que seja católica, né? Mas a anglicana é um dos que mais acolhe. E vocês já celebraram algum casamento que o Aldo foi realizar fora da catedral? Já, mas não como afetivo. Mas não como afetivo. Mas uma coisa que, assim, eu gosto muito, o Aldo é uma referência no nosso mercado, né? E eu sempre acho muito bonito o discurso dele, porque normalmente é um momento que a gente consegue prestar atenção, é o início da cerimônia, né? E ele sempre fala, né, que estamos reunidos aqui na igreja, e aí ele fala, sim, a igreja é onde nós nos reunimos para elevar o nosso pensamento a Deus. Então eu acho que ele sempre é muito sábio nas palavras, e ele comenta sobre a união homoafetiva, mesmo num casamento ele fala sobre amor, ele né? fala sobre amor, então eu acho que é isso. Sim. Mas hoje, Arthur, até pegando o gancho, hoje, além das igrejas, né, o casamento civil ele é legal, né? Então, ele pode ser... O casamento civil homoafetivo é legal, mas dentro dos templos, alguns ainda resistem. Porque aí os templos, eles vão para as tradições, para os dogmas, Sim. né? Então, mas ele é legal em todo o território nacional. Ótimo. Então, todos os cartórios são espaços que podem ser celebrados as uniões. Em templos religiosos com esse recorte de que tenha esse acolhimento. E em locais, todo local tem, por, assim, primórdio, ter que aceitar qualquer celebração. Mas... aí, por isso que o casal, ele pode escolher fazer num cartório, ele pode escolher dentro de um espaço que seja religioso de acordo com esse credo, se ele quer celebrar isso. Ou então, ele pode levar um juiz de paz para celebrar no espaço que ele escolheu, ou um celebrante. Amigos, nós temos feito muito amigos e familiares que celebraram casais, tanto hétero quanto homoafetivos, o que é lindo, porque aí traz todo um contexto, né, de história que eles viveram. Então, enfim, temos possibilidades, mas é legal em todo o território nacional. Muito bom. Qual a melhor forma de organizar a entrada das mães de maneira criativa e simbólica que valorize a representatividade de cada uma? Né? A família brasileira hoje, ela tem diversos formatos, né? Sim. Nós temos pais que são separados, mas convivem. Temos pais que vivem juntos, mas não convivem. Vivem juntos, ou que são separados e não convivem, que já têm suas novas famílias. Exato. E isso independente de qual o formato do casal. Temos casal que não era homossexual, mas a mãe da noiva era casada com uma outra mulher. Então, como a gente quer fazer esse cortejo? E é importante perguntar, não só pro casal, mas também como nós temos essa troca, essa proximidade com a família, diretamente pra pessoa, como ela fica confortável pra entrar. Falando aqui do nosso caso, tem uma particularidade, tipo, nossos pais não participaram da cerimônia, né? Meu pai não participou, ele estava presente, mas não participou, o pai do Roberto falecido. Então, nossas mães seriam a figura ali pra ter um destaque conosco. Sim. Que iríamos entrar. Mas, inicialmente, na minha idealização, eu queria entrar com a minha mãe e com meu pai. E aí minha mãe falou, por isso que é importante perguntar diretamente, ela falou assim, não, é o meu momento de brilhar. Olha só. Eu quero ter esse momento com você. Então, às vezes, é bacana perguntar, porque realmente, às vezes, tem essa idealização da pessoa também, né? Elas sempre vão ter um momento de destaque, né? Eu brincava que no nosso casamento, elas eram as noivas. Porque elas perguntavam, elas queriam ter troca de roupa. Exato. Queriam ter troca de roupa. Enfim, mas eu acho que é isso, assim... É inevitável que a mãe tenha um papel muito importante, e mesmo quando é um desejo por algum motivo de o casal entrar junto, que elas tenham ainda esse papel de destaque. Assim, é claro que a gente também tem um recorte muito específico aqui falando sobre a comunidade, né, LGBT, em casais homoafetivos. É uma realidade que nem sempre o laço de sangue é a família propriamente dita que representa aquela pessoa, porque às vezes tem muitos, né,
muitos enredos de famílias que se desconjuntam por conta de sexualidade. Sim, isso é uma realidade. É a realidade. Então, a gente também procura primeiro entender como são esses arranjos aqui, falando sobre casais homoafetivos, para saber como celebrar. No nosso caso, nós somos felizes em ter a família ali conosco, mas tínhamos outras pessoas que nós queríamos também homenagear, e eram mulheres. Aí a gente citou isso na cerimônia para que elas pudessem ali se fazer presente. Quantas madrinhas vocês tiveram? Nós fomos tradicionais. Fomos acho que bem contidos. Tivemos, acho que eram 5 de um lado e 6 de outro. Mas dentro nós tínhamos casais héteros, casais gays e tinham alguns que eram solteiros. Porque isso também é uma dica. A gente não precisa formar casal, né? Fazer par, né? A não ser que Como eles assim? queiram. Peraí, como não formar casal em que sentido? Assim? No sentido dos padrinhos, né? Porque, por exemplo, nós tínhamos uma amiga que ela era sozinha. Ela é solteira. Exato. E tínhamos um amigo. E nós não colocamos eles juntos para entrarem juntos. Certo. Eles entraram sozinhos. Cada um no seu momento. Cada um no seu Porque momento. às vezes é muito comum que dentro da escolha dos padrinhos fique, às vezes, aquele dilema de mas eu sou próxima porque essa pessoa é minha amiga de infância, de faculdade, e eu não tô tão próxima do par dela, ou do par dele. Então, eu tenho que chamar? E aí nós sempre falamos, você quer? Faz sentido, né? Te representa? Não. Então, se essa pessoa tá sozinha, não necessariamente você tem que arrumar algum outro pra fazer um par. Exato. Essa pessoa pode entrar ali sozinha. Uma dica que a gente sempre dá para os casais é pergunta para a pessoa se para ela é confortável Sim. e se para o parceiro dela é confortável, Sim. né? E se for, tá tudo bem. Mas nós já fizemos outros formatos de entrar todas as madrinhas e ficarem do lado da noiva, todos os padrinhos do lado do noivo de todas as maneiras. Mas uma coisa importante que até vou trazer uma resposta anterior. Nós já tivemos, quando nós estamos fazendo a formação ali do cortejo, normalmente esse momento eu que faço, Felipe tá com o casal. Eles sempre nos perguntam, né? Porque Tem um ensaio antes? tem uma orientação. Não chega a ser um ensaio porque é muito fácil, né? E assim, nós temos uma equipe que está direcionada o tempo inteiro. Então, eu tenho uma pessoa ali no altar, eu tenho uma pessoa liberando o cortejo. Então, é só no momento da nave que eu não tenho ninguém orientando. E assim, a gente, às vezes, é claro, já aconteceu no casamento em fazenda, que tem aquele pré-evento numa sexta-feira, por exemplo, ou na praia. Às vezes acontece de o pessoal tá reunido e falar, como que vai ser? Vamos contar. Mas nós não fazemos esse ensaio, que é um costume bem americano, inclusive, Sim. porque até inibe um pouco a vivência daquela pessoa. Ela fica mais preocupada se tá errando ou acertando. Exato. Então, o que conta é o que aconteceu, até pro próprio casal. A gente instrui, né? Se quer dar um beijo na testa, na mão, se quer mandada ou não, mas aconteceu, a gente fala, olha, vive esse momento. Não se atenha, fiz errado. Não, vive esse momento. Até na dança, quando o casal tem uma dança, coreografia, putz, erramos. Ninguém sabe a coreografia, só vocês, continua. Então, é justamente fazer valendo com instrução antes, que é o caso que você tá contando. Exato. E aí, quando a gente passa essa instrução, a gente vai no protocolo, né? Homens de um lado, mulher do outro. E aí nós temos sempre casais, via de regra, temos casais homoafetivos dentre os padrinhos. E aí eles nos perguntam, mas e no nosso caso? Nós entramos de mão, e quando tem, a gente tem esse cuidado de não falar casal, porque a gente não sabe se são casais ou não, né? Quando a gente... Vocês também têm que ter esse cuidado. Tem, porque exato. é uma leitura, a gente sempre tem uma leitura de forma empática, né? Porque já tivemos casais que tinham dupla de padrinhos, mas não eram um casal e nem eram homossexuais. Eram amigos de colégio também e queriam entrar de mão dada. Tá tudo certo. Mas alguém, às vezes, pode ir lá tipo, desavisado e... vocês que é um casal, e aí você já tá fazendo ali um pré-julgamento. Sim. Então é sempre... Por isso que nós falamos, não tem problema nenhum em perguntar. Pergunta. E aí eles têm dúvida se... Tem. Entra de mão dada, de braço dado. E nesse caso em específico, porque eu acho que isso é uma curiosidade, nós sempre falamos, olha, como é mais confortável para vocês? E nós tínhamos 2 casais e eles eram casais. Sim. Um entrou de mão dada e o outro entrou lado a lado.
por alguma questão pessoal, só que no momento deles saírem, eles saíram de mão dada, né? Isso foi uma observação que o casal fez também, o casal percebeu que eles entraram lado a lado e saíram de mão dada. Então é isso, é um ambiente que a gente, que eles se sentiram seguros. As coisas afloram, Exato. você falou muito bem, se sentiram seguros, né, e estão vivenciando esse momento. E é um momento que eles viram representatividade, né? Então eles falaram, poxa, aqui nós temos a liberdade pra expressar. Muito bom, porque ainda tem muita resistência. Tem. Tem muito muita. preconceito. Muito. Muita. Já aconteceu, inclusive, de fornecedores, né, de mais de um segmento, agir de forma a hostilizar, assim, casais, né? Que já saiu até em mídia, de espaço, de fornecedor de identidade, convite. E é muito triste isso, né? Sim, Porque sim. por mais que você não queira atender, mas não afete, assim, você não tem o direito de jogar em cima de um sonho o seu ódio, o seu preconceito. Se você não quer atender, fala, não tenho a data. Sim. Inclusive, isso para fornecedor que não tá preparado e não tem a pretensão. Fala que não tem a data, que não tem disponibilidade, que você tem até uma indicação de alguém que seria melhor preparado para atender. Ou, olha, eu não atendi até hoje, mas eu quero muito entender. Posso perguntar para saber como atender melhor vocês? É muito mais bonito, é digno fazer dessa forma do que você colocar ali, externar o seu preconceito. Boa dica. Meninos, quando a gente fala sobre os casamentos dentro do protocolo padrão, existe hoje aquela questão que é a harmonização do altar ou a coordenação de cores. Sim. Quando nós temos duas figuras de noivas, as duas de branco, qual a indicação que vocês dão para a coordenação de cores? Geralmente num casamento hétero, existem inúmeras formas da gente harmonizar, ou até não fazer nada. Sim. Né? Mas cada vez mais vem virando americanizado. Exato. Ou a mesma cor, ou até o mesmo vestido Uma e a modelagem, mesma cor, né? aquela modelagem. Como fica mais interessante fazer essa harmonização quando temos duas noivas de branco? Então, eu falo que a gente sempre... No campo visual. No campo visual, da imagem. Eu falo que a gente sempre tem que entender o contexto, não é só, no caso, as noivas, né? A gente pensar na decoração, Sim. a gente pensar... Até porque é importante quando fala sobre paleta e Sim. visualizar qual seria essa paleta para madrinhas, eles não são parte da decoração. Então tem gente que fala, tem a paleta do casamento é essa, mas aí pensa que a do seu cortejo não precisa ser paleta da decoração, para que não fique muito engessado. Então pensando nesse contexto, tem esse ponto, né, de olhando pra foto, elas não são decoração. Exato. Então a gente procura entender o que inicialmente a noiva pensou, qual era a sua ideia, qual é a sugestão das madrinhas, porque quando você sugere uma cor, as madrinhas já sabem disso, muitas vezes perguntam, mas às vezes elas também se sentem mais confortáveis tendo uma liberdade para escolher, né? Então a gente sugere no sentido, se for uma cor que tenha tonalidades diferentes, que cada uma possa escolher a sua, né? Porque, eu combina com a minha pele um azul mais claro, um azul mais escuro, né? Então, a gente sugere nesse sentido, tentando harmonizar, mas também tentando entender o que a noiva pensou, o casal pensou, o que vai ser confortável para todo mundo. E foge a regra do nosso casamento, né? Nosso casamento foi muito colorido, porque nós somos assim, nós não somos minimalistas, e nossas madrinhas foram coloridas. Sim. Nós tínhamos uma paleta, 8 cores. mas era uma paleta de 8 cores. E para que fosse confortável, sem nós sermos injustos, Impor, né? ou impuséssemos uma cor, nós fizemos um jantar de padrinhos para convidá-los, e aí, com as madrinhas só, nós fizemos um quiz. E aí, quem pontuou mais escolhia primeiro a cor, mas elas trocaram entre elas. Quem que a gente pontuou queria. mais escolhe a cor. Começou com a prioridade. Ótimo. E foi super divertido, Foi uma brincadeira assim, que nós muito fizemos, legal. porque quando elas começaram a pontuar e escolher, aí uma falava, não escolhe tal cor porque eu quero. E elas foram entre elas decidindo, e tava todo conciliando mundo feliz. tudo, e ficou muito legal, assim. Uma que ficou de amarelo, que todo mundo ficou, nossa, amarelo vai ser super difícil. Temos imagens, Arthur, temos ela, imagens. ela foi super feliz, ela fez um sob medida pra ela com plumas aqui em cima, ficou lindo. Então, assim,
conhecer. Acho que só o casal conhece quem tá chamando pra esse cortejo, pra celebrar junto. Então você sabe qual a abertura que você tem. Tanto pra você levar uma ideia, olha, eu gosto assim, queria assim, ou pra você ouvir da pessoa o que ela vai sugerir. E aí buscar também essas referências, né? Nós já tivemos um casal, 2 meninos. Eles fizeram um casamento deles em São Paulo, num salão. E aí eram só mulheres no cortejo deles, nenhum homem. Eles falam que o casamento deles sempre é uma ode às mulheres. Como é que é? Uma ode às mulheres. Aham. É tipo elevação das Sim. mulheres, né? E eram todas de preto. Eles falaram que eram todas de preto. Todas estavam de preto. 5 anos depois, recentemente, agora em fevereiro, eles fizeram uma bodas. E aí foi no campo, foi em um Aras. E aí eles decidiram usar 3 cores. Pink, laranja e amarelo. E aí eles distribuíram 3 madrinhas de cada uma dessa cor. E ficou lindo também, assim. Então, em você entender qual a abertura que você tem, como você fica feliz com essa celebração, pra que você possa sugerir, assim, né? Porque se for só seguir o que a gente tava falando desse ideal americano, também tem que entender que existe, entre aspas, assim, uma carência no mercado do que tem lá, que são empresas que têm grade com todas as cores, com todo o numeral. E a gente não tem essa funcionaria, né? Funciona. E o biotipo aqui é muito diferente. Lá tem um biotipo um pouco mais próximo, assim. Aqui é muito diferente. Nós somos um país miscigenado. Então, é importante você também entender esses pontos, assim. Acho que é fundamental. Até como o Roberto falou, acho que você fica mais feliz se você pensar, eu quero um azul. Aí eu só não vou querer um marinho e nem um bebê. Mas aí você tem aqui um gradiente, né? Você pode ir, quero um roxo. Aí você tem um gradiente, um rosa, só não quero dessa pink. miscigenação, nós temos pessoas com peles mais claras, outras pessoas de pele negra que ficam bem com uma cor ou outra. Hoje, os biotipos. Não, é como fala quando a gente faz o estudo das cores. Hoje muitas pessoas têm acesso, né, a fazer esse estudo e ver qual é a cor, o tom que fica melhor, se é frio, se é quente. Então, essa sugestão atende também. E aí dá pra ter todas as cores, vai ficar bem na pele. Nos casamentos que eu co-participo, muitas vezes, cada vez mais, vem assim mandatório. Precisa usar essa cor. E às vezes vem assim a cor do Pantone. E é difícil para nós, às vezes, identificar que cor é essa. Sim. A madrinha, ela também não sabe. Ela fala, eu preciso usar isso aqui, me ajuda. Perfeito. Porque agora, por exemplo, esse mocha, né? É o que? É um nude? É um marrom? É um bege? É o quê? É uma mistura, eu vou dizer. E existem inúmeras interpretações que a gente só vai conhecer na hora do casamento. Eu já falo isso pra ela. Até porque, assim, às vezes da mesma produção, o mesmo fornecedor do tecido, nenhum lote do tingimento e no outro muda. Então vai sair. Mas, uma coisa que é muito legal que aconteceu, uma noiva nossa fez, ela comprou um tecido com a cor e entregou pras madrinhas. Olha, o mais próximo disso funcionou, estava bem dentro do que ela queria. No nosso caso, nós fizemos as gravatas dos padrinhos também, eram as mesmas 8 cores, e nós pedimos para ficar mais próximo da gravata do padrinho. Sim. Então, funcionou também, mas tiveram madrinhas que pelo tecido, às vezes fugiam um pouco ali, mas combinou, porque os que eram casais, estaria ela com o vestido e ele com a gravata, né? Agora, os meninos que eram casais, por exemplo, a gente já fez cores diferentes. Então, acho que tudo funciona, mas eu acho que, assim, a expectativa é muito mais, como o Felipe falou, da sua madrinha tá feliz ali no altar, do que ela tá exatamente os casamentos que a gente percebe que tem maior euforia, assim, da escolha do traje da madrinha, falando da madrinha, é quando elas sentem essa liberdade para poder expressar o que elas ficam confortável. Sim. Apesar de dentro de você sugerir tal, você também ouvir dentro da sua sugestão como ficar confortável. Você falou euforia das madrinhas. E euforia dos padrinhos, pode existir? Pode, sim, claro. No nosso caso, que tínhamos casais de homens, então, assim, são 2 homens. E aí, é muito triste, porque, assim, infelizmente, a moda é injusta com o homem, né? Sempre muito quadrada. Muitas vezes, sim. E aí, nós falamos, olha, queremos... Nós tínhamos chego numa definição de que queríamos... Eu tenho a imagem, mas eu gostaria que você explicasse o seu traje e o traje do Roberto. Eu tenho a imagem. Mas do casamento? Isso.
Tá, do casamento nós começamos com como nós queríamos receber os convidados, porque nós tínhamos decidido fazer dois momentos, né? Então, um primeiro momento nós receberíamos todos, já que não tem aquela figura, a noiva precisa ficar ali um tempo recolhida para fazer o making-off e tal, nós éramos mais práticos nesse sentido, então nós queríamos receber todos os convidados pra pré-cerimônia, num coquetel. Os convidados chegavam, já estavam Conosco, com isso. E aí vocês estavam trajados com já. um traje. E aí, esse traje, nós decidimos ser um traje mais leve. Apesar, inclusive, esse foi o meu. o que ele usou. Muito que era um bonito. traje, assim, mais despojado. Não numa figura, isso daqui é um terno de noiva. Até porque terno de noiva, o noivo colocou, ele tá com figura de noiva, é o terno de noiva. Sim. Mas não com... Tá, tem que ser uma cor blocada e tal. Vocês receberam. Isso. Recebemos. E aí eu tava com o meu, que era um outro tom, era mais pra um verde. E depois nós nos ausentamos. E aí, pra nossa cerimônia, nós escolhemos um summer, né? Que é um blazer branco com a calça preta. Porque era diurno e nós gostaríamos de estar assim, já que nós tínhamos optado em ter uma explosão de cores de outras formas. Ótimo. Então, nós preferimos estar ali com um destaque por estar de branco, com a parte de cima. Inclusive, o branco, ele fez muito parte do nosso casamento, porque, como o Felipe falou, nós tivemos alguns momentos que nós teríamos cores. Então, nós forramos todo o altar de branco. Nós fizemos a nave e o altar toda forrada de Nós branco. vamos poder mostrar. Vamos poder mostrar. Porque porque tinha muita cor na decoração e a gente teve também um outro momento falando aqui sobre formas de você trazer o que a gente falou antes, né, de simbologias e significados para a cerimônia. Nós trouxemos uma queima de fogos, que na verdade foi um arco-íris de cores no momento do beijo, do finalização da cerimônia. E o fotógrafo estava sabendo que ia ter. Tava. Todo mundo. Sim, não, tava tudo bem cronometrado, inclusive com o pessoal da música que tinha o momento certo. Então, são as formas que a gente encontrou e ficamos felizes desse jeito. Aí, pros padrinhos, a gente só quis que fosse tons de cinza, mas não tão escuros e como eles quisessem. Se fosse com poá, né, tipo, com molinhas, se fosse listrado, se fosse xadrez. E aí cada um escolheu o seu. Nós falamos, estamos felizes assim. E se quiser também tá diferente, não só um blazer, enfim, fiquem à vontade. Alguns fizeram sob medida. Sim, Fizeram. teve quem fez sob medida e alguns que locaram, outros que compraram mais de loja, com ajuste. Perfeito. Meninos, como as mães dos noivos costumam se envolver nos casamentos? Que a gente sabe, nos casamentos padrão, hétero, a mãe da noiva, muitas vezes, com a noiva... É É mais participativa, por uma questão de instinto, Sim. não sei porquê, mas a mãe da noiva fica mais próximo da noiva, e a mãe do noivo, muitas vezes, tem muitas coisas que não é tão próximo às escolhas. E no casamento homoafetivo? Como que acontece? Na maioria das vezes também. Quando temos duas mães de casamento de duas meninas. Normalmente elas são bem participativas. Mas 50%, 50%? Você fala entre elas. Entre elas. Eu acho que isso aí é um acordo que cada família tem o seu, assim, nesse sentido, né? Mas eu vou falar que elas não são tão participativas em decisões como normalmente a mãe da noiva é. Por conta de representação, assim. É. A representatividade, o que nós, pelo nosso histórico, muitas das vezes o casal quer sim, e a gente estimula quando tem, como eu falei antes, o convívio dessa família é saudável e tal, a gente estimula essa participação porque é muito bacana quando eles chegam e eles se sentem também parte daquilo porque eles são co-anfitriões, né, no dia do casamento. Total. O casal se ausenta por alguns momentos. Então, é legal que ele esteja participativo e ele fala assim, nossa, olha, esse drink aqui a gente degustou lá tal dia e foi super bacana. Agora, E nas decisões? nas decisões, às vezes o casal, no sentido de representatividade, ele parte do ponto a que nós decidimos e quando convém, ele leva pra família pra que também participe e fale, gostamos que fosse assim e tal. Então isso é particular, é muito de cada casal. E até nós já tivemos, por exemplo, o casal de noivos, que a noiva do sul, a família toda do sul, Sim. não participou. Mas, e o noivo aqui, e casal hétero. E ele tinha muitos compromissos. E aí, quem acompanhou todo o planejamento foi a noiva e a sogra. E tinha uma super troca, foi super bacana. Mas agora, respondendo um ponto que você falou que não sabe, talvez, de onde veio o porquê que a noiva tem a mãe mais presente, Sim. é uma tradição, né? Antigamente, lá atrás,
quem pagava, não que é uma realidade, mas ainda temos essa realidade. Quem oferecia a festa era a família da noiva. E aí, por isso, a família da noiva escolhia decidia por mais. conta de como ia ser. Eu estou oferecendo essa festa. E eu acho que isso continua neste ponto de respeitar essa tradição. Mas eu vou até abrir um parênteses. Mesmo hoje, nos casamentos héteros, as mães das noivas participam menos, as noivas estão mais... Até porque os casais acabam, hoje em dia, eles oferecendo a festa, né? E não os pais. Os casam um pouquinho mais, com mais maturidade financeira. Exato. E aí, o que acontece? Elas participam, sim. O vestido é uma chave ali entre a mãe e a noiva, né? Ou a mãe, as mães e as noivas, mas nas escolhas, nas decisões, o casal tem mais protagonismo. Coisas que têm maior impacto, eu acho que é muito importante que o casal tenha essa palavra. E aí, nesses momentos que você pode trazer essas singularidades, você compartilhar com os pais ou quem quer que seja que representa essa figura para você. E nós, quando percebemos que não há tanta participação, nós também estimulamos, né? Fala assim, olha, traz os pais na degustação final, ou na sua prova de cabelo e maquiagem, que é a última prova do vestido, porque essa participação é importante. Cria também esse às vezes, quando é o casal que tá indo morar junto pós-casamento, então cria também esse fechamento de enredo que estou me desfazendo aqui do mãe morando com o filho, agora o filho tá indo ter o seu lar. Tem todo esse contexto. Mas curioso também, temos um casal que eu tô fazendo o irmão da noiva. Você já fez. Fiz a noiva e fiz irmão. Agora a gente tá com o irmão da noiva. E aí nós estávamos... tem uma questão de expectativa? Tem que superar o da irmã? Tem que ser melhor? Já tivemos isso, mas não é esse o caso. Não é esse o caso. E aí é muito legal porque, assim, nós ficamos muito próximos dos pais dele e da nossa noiva. E aí, numa conversa com ela falou, não, porque no da Gabi, eu falava mais, agora eu sou mãe do noivo. Então, existe isso ainda, né? Isso a mãe do noivo falou, porque como ela é próxima da gente, e fomos muito próximos pro casamento da filha, ela entendeu. E também eu acho que isso é uma leitura que, às vezes, a própria família já faz. De entender onde eu me comporto. Qual o espaço que eu tenho para que eu possa colocar a minha opinião. Então eu acho que existe aí já um respeito, né? A tradição. De uma hierarquia, acho que agora a família dela que pode participar mais. Eu era mãe da noiva, agora eu sou mãe do noivo, né? Sim. Então... Ela se abriu para você. Exato. Vocês já vivenciaram histórias emocionantes de mães participando da cerimônia de forma especial? De uma forma, assim, diferente? Um simbolismo diferente? Nós tivemos um casamento... O Felipe vai pensando em outro aí. Eu vou falar mesmo. Mas a gente fez o casamento de 2 meninos. Que, inclusive, eles decidiram não ter celebrantes. Eles iam celebrar o próprio casamento. Não tinha uma pessoa que não tinha. Eram eles. Uhum. Então, eles tiveram a entrada dos padrinhos, eles entraram, pegaram o microfone, cada um falou alguma coisa, porque eles queriam ser breve. Só que ali, enquanto eles estavam falando, né, eles citaram as mães. E aí, uma das mães pediu pra falar. Pediu o seu momento. Foi assim, incrível, porque eles não esperavam, os convidados, ninguém, né? Porque acho que nem ela esperava, mas ela se tocou, né, de uma forma. Mas ela falou de uma maneira muito bonita e, assim, emocionou todo mundo. Eu acho que esse foi o momento que eu lembro de mais emoção, assim, nesse momento, assim, que foi inesperado. Foi muito. E aí, por conta do que eu falei, né, que quando nós falamos de casais afetivos, nós temos essa particularidade que é justamente a construção daquela família. E aí, falando sobre minha vivência, eu tenho uma vivência... até por conta do meu pai. Por que meu pai não participou? Tem todo esse histórico de religião, educação, a construção que foi passada pra ele. E pra mim, mas em algum momento, quando eu entendi sobre minha sexualidade e tal, eu tive um rompimento com a minha família. Eu acabei tendo que sair da minha casa e isso cortou os laços com a minha família. E isso levou um tempo, foi doloroso pra se retomar e construir. E eu nunca tinha vislumbrado, antes de poder imaginar que eu poderia casar,
que eu teria a minha mãe comigo. Então, esse pra mim foi um dos momentos mais importantes e mais emocionantes, falando sobre a figura da mãe ali. Porque eu indo até o encontro dela, porque nós saímos de um espaço que nós estávamos, encontrávamos nossas mães no começo da nave e entrávamos na nave juntos. Parece que eu tava flutuando, assim, até eu vejo o vídeo, eu tava andando um pouco mais rápido quando eu saí. E de repente eu me redobrei assim, falei, calma. Vamos viver esse momento. E aí eu parecia que eu tava flutuando, assim. Aí quando eu entrei ela tava chorando horrores. E eu tava, tipo, uau, tô tão feliz, tô vivendo isso, meu Deus, eu não imaginava. Então, acho que esse foi o momento mais emocionante pra mim, com a figura da mãe, por conta desse histórico. Sim. Roberto e Felipe, como nós podemos mensurar Felipe falou de uma coisa assim, os convidados ilustres desse casal, os avós. Como a gente pode realizar a participação deles nessa cerimônia de uma forma muito especial? Olha, eu acho que os avós são sempre especiais, né? Independente de como seja a participação, e nós já tivemos inúmeras formas, né? Nós já tivemos... eu me lembro muito de que era um trio. Era um avô e duas avós. Olha, então o avô entrou com rosas e as avós, uma de cada lado, ia pegando a rosa dos braços e distribuindo ali na nave. Foi super bonito e especial. Por que eu falo que é sempre importante? A maioria entram com as alianças, né? Mas é uma figura importante no casamento. E quando um casal chega e nos pergunta... eu pensei no meu avô, na minha avó, como que a gente pode fazer? Às vezes eu tenho medo porque ela tem alguma dificuldade para andar, e aí a gente sempre orienta, fala, olha, se precisar eu ajudo ela a chegar até o altar, porque é muito importante, é muito emocionante. Até porque esse nós ficamos ali com o cortejo, com os avós, nós ouvimos coisas lindas, né? Sim. Do tipo, olha, eu me lembro quando ela era criança, ou quando ele era criança, e eles falam da emoção de ter sido convidado para aquele momento, que não esperavam, então é sempre muito emocionante. Nós tivemos uma história também do avô. E essa história foi muito interessante porque nós não imaginávamos a repercussão, inclusive, que ia tomar. Foi um corte que o pessoal do vídeo fez depois, que rodou o mundo, assim, viralizou, que é um avô. O noivo, ele falou que queria que o avô entrasse com as alianças, e ele tinha uma certa dificuldade de se locomover, mas seria tranquilo ele entrar. E aí, tudo bem. Mas, no making off... ele sempre falava muito desse avô, ele queria muito trazer, de alguma forma, esse avô pra estar a parte ali junto dele, né? E no making off o avô participou porque ele contou a história que, quando jovem, quando criança, ele sempre presenciou o avô dele fazendo os nós de gravatas pra usar. Olha, que bacana. E aí, no making off dele, quem fez o nó de gravata dele foi o avô. E isso foi captado no vídeo. E ele tava super emocionado, assim. E aí, ele se abaixava pra o avô colocar. E é um simbolismo, assim, que emociona. Sim. Só de lembrar, a gente lembra da emoção. Nossa, era todo mundo com o olho marejado. E aí, na hora de entrar, e ele colocou a gravata, foi lindo esse corte ali do making off. E na hora de entrar, eles estavam todos muito emocionados. Ele entrou com uma certa dificuldade. Ele entrava assim, devagarzinho e tal, no tempo dele, mas entregou as alianças e foi pro espaço dele. E quando ele se sentou, o Roberto ajudou ele a se sentar, ele estava tomado por emoção. E ainda comentou com você, né? Sim. Assim, eu não consegui segurar. Ele tava tão feliz de fazer parte daquele momento, porque pra eles isso é muito simbólico, né? Pra eles tem um peso, de uma forma até saudosista pra eles, né? Ter aquele momento ali. E aí, eu até volto quando você perguntou de um momento de emoção. Esse foi um momento de emoção totalmente inesperado, porque ele entrou, combinado que o noivo desceria do altar, receberia as alianças. Mas foi tão emocionante que a noiva me pediu. Ela falou, eu quero descer também. Então, o noivo desceu, pegou as alianças, a gente desceu, ela desceu, cumprimentou. Então, é isso. O casamento, apesar de ter muitos protocolos, o momento da emoção, ele tem que acontecer naturalmente, né? Ele tem que ser vivido na sua, assim, pura realidade. Eu costumo falar que são os irmãos mais sábios do casal
e que nem todo mundo tem esse privilégio. Exato. E às vezes tem, espera e conta tanto, e às vezes não dá tempo, né? Então, quando tem, é muito feliz Tem essa uma escolha. imagem que eu gosto muito, que é a noiva, a mãe e a avó, numa ordem, não necessariamente, Sim. mas fica incrível, incrível. E eu gostaria muito de ver também mais imagens dessas. Gostaria Sim, de ver mais imagens dessas, né? A gente sabe que o casamento ele proporciona reviravoltas, inclusive de unir novamente. Sim. Unir novamente. Nossa, com certeza. Né, as famílias. Isso Às é vezes a muito família tá bacana. distante, né? Não Isso. tem aquele convívio, não se vê há muito tempo. Isso. E, inclusive, como nós somos um povo extremamente festivo, eu acho que o casamento é um dos únicos encontros, assim, em vida, onde você consegue reunir esses grupos tão, até às vezes, inesperados, para celebrar. Porque em um aniversário, dificilmente você vai conseguir. E o casamento, ele é levado dessa forma, né? Com um grau de importância que você tem até o perdão, às vezes, quando Sim. aquela família tá, né, desmembrada. Eu sempre falei sobre isso. Nos casamentos, nós, como assessores, nós sempre sentimos muito a energia das pessoas. Porque é um dia que você está ali, você e o seu parceiro, sua parceira, recebendo energia de 150, 200, 300 convidados totalmente para você. Nós sentíamos isso, né? E hoje eu posso falar de outro lugar, né? Que nós vivenciamos isso. E é um dia único. Recentemente perguntaram para nós o que nós mudaríamos no nosso casamento. Nós falamos nada. E ainda brinquei. Eu falei assim, eu aumentaria o tempo. E eu sempre fui o resistente. Porque eu sou mais cansado, porque sabe? o tempo, tem uma coisa que trabalha contra o casal no dia, é o tempo, que tempo. parece que roda no dobrado. E eu sempre falava, Roberto, nossa, é tão pouco, vamos contratar mais horas. 7 horas, 8 horas. Geralmente, quantas horas é o protocolo? Hoje em dia, as festas são mais longas. O mínimo é 8, o mínimo, a assim, partir o de 8 básico. horas. Mas aí são 9, 10, 12, depende. Nós tivemos 9 horas e meia, só que lembrando que Nós fizemos um começamos coquetel. já com festa, com comida, com bebida, então assim... nós tivemos umas 12 horas de festa. Se a gente incluir Porque nós tivemos o coquetel, foi esse pré, depois a cerimônia e a festa com 9 horas. Vocês fizeram um casamento, foi em 2 dias ou um dia? Foi fizemos um dia, mas o dia... comemorações, na verdade. O dia mesmo foi um pré no dia anterior, mas foi... Como nós casamos no interior, muitos amigos eram de São Paulo e foram para um hotel. E aí nós fomos para o mesmo hotel, fizemos esse pré... Uma reunião nesse hotel, mas não foi nenhum super planejamento. Sim, foi só um encontro, foi um assim, um encontro jantar. mesmo. Uma largada? Não, nós tomamos cuidado com isso, E aí, porque é uma orientação sempre. e aí depois, no casamento, aí realmente foi essa duração. Mas antes nós fizemos despedida, nós fizemos o jantar de padrinhos, enfim. Casamento civil. Nós tentamos fazer várias celebrações. Queremos fazer uma bodas em breve. Então, eu falo que é isso. Eu acho que é muito importante o dia, porque é muita energia a você, e você sente isso, e é muito gostoso você estar ali. Meninos, isso não está no nosso roteiro, mas é uma dúvida minha também. Geralmente tem o espaço Kids. Sim. Para os convidados que vão levar os seus respectivos filhos, né? E geralmente quanto isso impacta no investimento da festa? Muito pouco. Mínimo. Muito pouco perto do assim, benefício. Financeiramente, exato, é o que eu ia falar. Financeiramente, pouco. Quase nada. Então, por exemplo, agora, se eu tiver 5 famílias que vão levar filhos, eu já posso contratar um espaço Kids? Porque aí é o que eu ia complementar. Agora, enquanto ele impacta na tranquilidade da festa para quem tem filhos e vai levar, apesar de que é uma oportunidade também para que tenha ali um Vale Night, vamos brincar assim, o casal. Mas às vezes não, o casal prefere estar com o filho. Então é uma tranquilidade porque o casamento, ele não é um evento que tem atrativos para uma criança. Sim. Se não fica correndo e brincando para lá e para cá. E aí, para essa tranquilidade, para segurança até, é muito importante. Impacta mínimo no financeiro, agora no conforto desse convívio. Porque casamento é sobre conforto. Eu acho que o maior luxo, a maior experiência que você pode proporcionar é conforto. E esse é um conforto que a gente julga, assim, indispensável quando você tem
5 já é, assim, o mínimo. Até menos, dependendo de qual é. Até menos. Já Assim, 3. É que depende muito também, é importante entender qual é a idade. Porque se é bebezinho de colo, aí a recreação não funciona nesse Tem ponto. que ser uma babá. Agora, Exato. Agora, se tem, que já tivemos também a babá presente no casamento. A babá, a gente nunca sugere empresa ou indica porque é muito pessoal. Aí a própria pessoa leva, aí às vezes tiram dúvidas conosco de se tem um local se tem um lugar para fazer um berço, ou se tem trocar. um dormitório, a gente Exato. prepara isso. Agora as empresas já são especializadas. Nós mandamos uma lista com a quantidade de crianças e As idade, idades. porque elas já vêm preparadas para atender essas crianças. Porque não basta ser só uma recreação, precisa ser atrativo para as crianças. Tem que segurar a criança lá. Exato. E tem desde brincadeiras, assim, mais, tipo, artística, até brincadeiras que são de recreação pra suar a criança ali, queimar energia. Queimar energia e não querer E assim, ir isso embora. é tão Quero ir importante. embora. Isso é tão importante que impacta de uma forma, assim, muito inesperada. Nós tivemos um caso de um casal que a família recém tinha percebido e tido o diagnóstico de uma sobrinha com autismo, criança. Então, ela ficava muito desconfortável em qualquer ocasião, em qualquer momento. E durante a cerimônia, ela estava muito desconfortável. E quando a Ela recreação tava chegou... agitada, assim. Tava, porque qualquer ruído em excesso causava desconforto pra ela. E a família não sabia como lidar. A recreação chegou, um dos recreadores era especialista em crianças autistas e foi uma bênção, assim. Bacana. Ele pegou essa criança e ela virou outra criança. E foi uma tranquilidade pra todos, para o casal, pros pais, pra nós, porque aí você tá atendendo além de só uma demanda de criança, mas também uma necessidade ali de saúde, né? Sim. Então, é um impacto muito positivo. Sim. Meninos, eu tenho certeza que vocês têm expertise para realizar muitos eventos, não só de casamento, como também corporativos, porque vocês gostam. Sim. Dá para ver muito bem. Mas o que vocês sentem que será a celebração no futuro de casamento? Bom, vou responder primeiro. Com tanta tecnologia, com tanta Exato. coisa, inteligência artificial, tanta coisa assim, nos distanciando cada vez mais. Olha, o que eu fico feliz, Arthur, é que eu vejo que cada vez mais as festas têm ficado maiores. E maiores no sentido de tempo, de investimento, de realização. Isso é muito legal, né? A tecnologia hoje ela já faz parte dos casamentos. Veio para ficar. Então, existem interações, né, tecnológicas nos casamentos. Mas eu vejo que as pessoas têm a preocupação de ter mais tempo de festa, de estar mais tempo com essas pessoas, né? Porque o casamento é uma festa que é muito planejada. Sim. Então ela tem aí no mínimo 12 meses. Não que não seja possível planejar em menos tempo, né? Às vezes os casais nos procuram e falam assim, eu tô atrasado? Não, né? É possível planejar em menos tempo, mas de maneira confortável, os casais nos procuram com 1 ano, mas já atendemos com 2 anos. Então, é uma festa muito planejada. Então, nós falamos, vamos vivenciar também o planejamento, porque a gente sabe que no dia, por mais horas que tenham, é pouco tempo. Então, acho que a tendência são festas maiores de tempo, festa com mais dias, né? As pessoas procuram muito, nós fazemos... Acho que a maior tendência é essa, né? O que mais tem pro futuro é as pessoas terem mais experiências junto dos convidados. E até não só no pré-evento, mas antes também. Temos um casal de amigos que casam no meio do ano agora, que eles estavam, né, no Nordeste agora, fazendo um pré-casamento para um pouco mais intimista, mas para um grupo de convidados que são os padrinhos. Então é uma forma também de você vivenciar e prolongar essa celebração. Eu acho que isso é algo pro futuro. Sim, e eu acho que o fato de as pessoas se preocuparem com isso é uma forma de aproveitar todo esse investimento. E quando eu falo investimento, não é só o financeiro, né? É o investimento de do tempo. Sim, é o recurso é mais o maior. escasso. O nosso maior bem é o tempo. Exato. E isso me deixa feliz, sabe? Porque eu acho que precisamos pensar, né, no conforto, né? Então a gente sabe que às vezes o sonho da noiva, e aí vamos entrar na sua área, o sonho do vestido da noiva, às vezes não é o mais confortável. E tá tudo bem ela trocar e ter um segundo vestido
vestido pra ela aproveitar a festa. Acho que isso também é uma outra coisa, né? A troca do traje, não só da noiva, do noivo também. É uma possibilidade de ter mais tempo. Existe esse desejo? Porque eu acho que tudo é pelo conforto. E aí, indo para o traje, o conforto é você estar vestido de algo que te dê liberdade, né? Então, eu acho que é algo também que as pessoas possam Numa procurar. transição assim, a gente parte por quê? Pro colete? Pro colete. Bom. Eu acho que pro homem é o colete, às vezes até uma bermuda de alfaiataria, por que não? Isso é uma possibilidade. Eu acho que tudo vai depender da intenção e de você estar confortável. Começando com o conforto e você ter intenção no que tá fazendo, não ser algo despropositado assim, eu acho válido. O conforto é uma palavra que nós sempre usamos, tanto no sentido de alguém estar confortável com alguma realização no casamento e para os noivos, né? Então, nós falamos de sapato, às vezes nós sempre sugerimos para a noiva que usa salto, faz um sob medida, mas se não, leve um sapato confortável, a troca é ok, não tem Quase problema. sempre acontece. Na maioria dos casamentos temos o Vale Conforto vale para as convidadas. Mas o noivo também, né? Nós mesmo trocamos. Nós estávamos de summer. Como que a gente ia pular na pista? Não Como combina. foi a transição de vocês? Nós trocamos. Nós trocamos com colete. Por um colete que não fazia parte do nosso traje, mas nós pedimos para fazer justamente para ter esse conforto. Então a gente sempre sugere. Hoje a maioria dos noivos casa com terno, então a gente fala, fica só com a camisa e o colete. Se sentir mais confortável ainda, só com o colete. E assim como para noiva, né? Nós já tivemos noiva que um traje se transformou em 3. Ela fez um macacão, na verdade, de renda, com 2 saias e depois no final removia as mangas. Sim. Então é isso, a gente fala, o conforto é mais importante que tudo, mas não deixa o seu sonho. É um vestido mais pesado, é um vestido maior, então usa na sua cerimônia, é o seu sonho? Usa na sua cerimônia e tá tudo bem você trocar. Nós já tivemos noivas que fizeram 2 vestidos, porque queria algo completamente diferente. Mas o conforto, ele sempre é importante, até para aguentar, né? Essas horas justamente de festa. pensando que o que nós temos pro futuro são casamentos com maior duração, com mais experiências, é justamente para que você esteja tranquilo e assim à vontade para aproveitar todas essa energia também, né? Toda a atmosfera que é criada naquele dia. Acho que isso é algo que veio para ficar. Vocês comentaram, não é o caso dentro dessa expectativa que nós temos, que eu concordo com o que vocês falaram agora, mas vocês comentaram que acho que a mãe do Felipe queria uma segunda opção para trocar. Queria. Mas aí falando agora sobre eu como noiva, eu falei, mãe, eu acho que ok, mas eu queria muito que você ficasse com o vestido, porque... eu acho que muito ok, eu quero que você fique. Eita. Opa. Estourou o limite. Isso aí. Eu queria muito... Eu falei pra ela, mãe, eu quero muito que você fique com o vestido por conta aí de ser sincero comigo sobre a minha realização quanto estar ali com a figura dela. E ela entendeu e pra ela foi tudo ok. Ela fez só um ajuste que ela queria, que era um vestido que tinha um certo decote aqui. Ela falou, eu quero poder fazer algumas aplicações aqui na manga. Sim. E aí foi feito isso. E ela ficou maravilhosa a noite inteira. Foi Mas tivemos convidadas. Exato. Aí agora falando sobre do modo geral convidado, madrinha. Convidada, madrinha, que se trocou. Queria... Se trocou, porque sabia que ia pegar um pouco mais de fogo, assim, a festa. E pegou fogo, literalmente pegou fogo. E assim, nós entendemos que essa história de que o noivo não aproveita a festa, isso não acontece. Isso não acontece. Não. A gente sempre trabalhando aqui na parte de organização, otimizamos o roteiro para que a pessoa esteja na festa. E o termômetro da festa é o casal. Então, casal na pista, a festa pega fogo. Casal na pista. É o termômetro. Então, nós seguimos a risca isso, assim. A gente fez tudo que tinha que fazer de forma otimizada, come em pé, fica lá em pé. É só ter ali um garçom com você pra te trazer uma bebida, uma comida e aproveitar. Porque todo estímulo daquele dia, as trocas de olhares são importantes. E isso é o que marca. Às vezes você não teve nem aquela troca de conversar por um tempo, de abraçar e tal, mas de você ter a presença daquelas pessoas, e como você comentou antes, que são encontros, às vezes, assim,
inusitados porque vocês estão distantes, seja no elo família ou de amigos. Então, realmente, é um momento de você estar entregue ali. Eu acho que isso é muito importante, essa lembrança, né? Uma coisa que eu fiz e eu acho muito importante, eu sempre falo agora para os nossos casais como sugestão. No momento que eu estava no altar, eu virei e olhei para as pessoas. Porque, assim, eu tenho a imagem de todas as pessoas. Eu lembro de que os padrinhos me disseram no momento que veio me cumprimentar. Então, é isso que vai ficar, né? Como o Felipe disse, o momento, às vezes, você tá ali na pista dançando, a pessoa tá te olhando, vem, faz um brinde com você. Isso é o mais importante. Então, eu acho que aproveitar todos os momentos é extremamente importante. Muito bom. Bom, nós vamos caminhando agora para o nosso... parte que a gente quer já fazer um próximo podcast com a dupla, porque com certeza... É só convidar, será um prazer. É muito interessante e muito prazeroso também. Vocês têm muito a compartilhar com o nosso público e comigo também. Obrigado. Eu quero agradecer a presença da dupla, que hoje veio a São Paulo, né? Vocês realizam muitos casamentos fora de São Paulo, mas também em São Paulo, e a gente sabe da complexidade que é vir a São Paulo. Nesse momento que a gente estava conversando, eu digo hoje que vocês não celebram casamentos hétero ou homo, mas vocês celebram o amor de uma forma muito especial. Sim. E isso é muito bacana, a gente poder contar com vocês. Acho que a Aline já convidou vocês para fazerem parte da nossa lista dos 50, né, que a gente acredita que são os mais especiais. E pode ter certeza que vocês também serão convidados para realizar um conteúdo no nosso blog. Roberto e Felipe, queria agradecer muito a presença de vocês, mas antes da gente finalizar, queria pedir uma dica de ouro de cada um, uma dica de ouro do Roberto para os nossos ouvintes, os nossos espectadores aqui do Pode Festejar, por favor, que planejam casar de uma forma muito especial. Ah, com certeza. Bom, acho que a maior dica é que vocês comemorem todos os momentos, né? Façam dos momentos celebrações especiais. Então, vai convidar os seus padrinhos, faça um jantar, uma festa, uma viagem. Tem a despedida de solteiro, façam duas, um vai na do outro, não tem problema. O dia antes do casamento, o dia do casamento, o dia após casamento, acho que é sempre importante. Então, não deixe só o dia do casamento. Façam outras festas e vocês não vão se arrepender. Parabéns, ótima dica. Eu até complementaria para celebrar também cada contratação, porque às vezes o casal idealiza tanto um fornecedor que é bacana quando você contrata esse fornecedor celebrar também essa contratação, porque é o processo de construção que no dia é um ápice, assim, mas o processo tem que ser celebrado também. Muito e bom. A minha dica... A dica de ouro agora do Felipe. Vista-se de você, seja você nas suas escolhas e... você será feliz. Eu acho que quando nós nos despimos do que é imposto e celebramos as nossas identidades, não tem como estar infeliz ou não estar realizado nesse dia que é um ápice, né? O dia mais importante para alguns casais, se não o mais importante. Então, celebrar você, seus amigos, suas famílias, suas histórias, e será lindo. Muito bom, muito bom. Meninos, eu queria que também vocês deixassem o canal de contato de vocês, se é o site, o Instagram. Por favor, deixe para o nosso pessoal também. Eu acho que o Instagram tem todos os outros, então é mais fácil. REF_assessoria. Isso. E quando a gente está falando com o REF, primeiramente, nós vamos falar com o Roberto ou com o Felipe? Depende. No primeiro momento. Com os dois, assim. Eu fico mais no Instagram, então é muito comum que eu esteja falando com a pessoa pelo Instagram, mas aí depois eu direciono pra parte mais contratual, atendimento com o Roberto. Então, sempre é com os dois. Mas lá pelo Instagram também tem o nosso WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, estamos super abertos. Porque Casais e fornecedores. Casais e fornecedores, exato. Olha, se você também ficou com vontade de casar ou vivenciar esses momentos
que a dupla comentou aqui, assim como eu também. Não deixe de acompanhar todos os nossos conteúdos no Pode Festejar aqui no YouTube e também nas principais plataformas. Aqui você conhece tudo sobre o Red Carpet ao altar e muito em breve a dupla estará aqui conosco também. Não deixe de baixar o nosso e-book com os 50 melhores assessores de casamento de São Paulo, os mais especiais, e nos vemos muito em breve. Roberto e Felipe, muito obrigado e espero ter vocês mais vezes aqui comigo. Arthur, Obrigado, muito obrigado. muito obrigado Nós pelo estamos convite. muito felizes com o convite. Fico feliz. Foi muito obrigado. feliz hoje. Muito obrigado.